Bom dia, café da manhã chegando e vamos dar continuidade à leitura do livro de João, do Evangelho de São João, no versículo 10 em diante, onde diz aqui no título, Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina e se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Respondeu a multidão: tens demônios. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem? E se o homem puder ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Bom, aqui nessa passagem, né, você observa que Jesus Cristo, ele subiu a esta festa, onde os judeus, aquele povo, comemorava estas festas, festas dos tabernáculos, né? Esses tabernáculos são lembranças lá do passado, quando eles atravessavam o deserto, né, em rumo à terra prometida. Então, eles moravam em cabanas, eles moravam em tabernáculos, né, eles tinham as suas casas, era desses tipos. Mas, com a chegada e a entrada nas terras prometidas, onde eles tinham casa já, essas casas igual às nossas, de tijolo, enfim. Então, eles comemoram essas festas, eles lembram isso para lembrar o passado deles. Bom, e Jesus, aproveitando a ocasião, quando tem festa, as pessoas se reúnem. E Jesus, aproveitando essa ocasião, o que ele fazia? Ele ensinava o caminho de Deus. Você pode ver que o objetivo do Senhor Jesus é sempre ensinar as pessoas a chegar a Deus, né? A encontrar Deus, a voltar para Deus, porque nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos os seres humanos são imagem e semelhança do Deus vivo. Agora, nós estamos aqui nesse mundo com dois propósitos. Primeiro, trabalhar, lógico, nós temos que trabalhar aqui, está no nosso DNA. Segundo, nós temos que escolher entre o bem e o mal. Por isso, nós somos colocados à prova todos os dias. Eu sou provado, você aí é provado, eu sou tentado, você vai ser tentado. Tentado ao quê? A praticar o bem ou o mal. E nós que devemos escolher.
nós devemos escolher o caminho a seguir. Se devemos seguir praticando o bem ou seguir praticando o mal. Mas quem tem que escolher somos nós. E a palavra de Deus vem nos orientando, nos ensinando, tentando nos esclarecer, nos mostrar o caminho, que é Jesus Cristo. E nesse tempo, Jesus Cristo, ele fazia os milagres. Por quê? Porque através dos milagres que Jesus operava no meio do povo, fazendo cura, enfim, expulsando pessoas que tinham demônios, outras pessoas que tinham problemas físicos, Jesus passava ali e realizava as curas, os milagres. E isso chamava a atenção do povo, e o povo ia até ele. Só que, como ele seguia também a lei de Moisés, né? Moisés foi um homem que dirigiu o povo de Israel, tirando o povo lá do Egito e levando rumo à terra prometida, a cidade de Jericó. Mas o que aconteceu? Moisés, escolhido por Deus, escreveu as leis e entregou ao povo. Só que o que Jesus diz que o povo não observa mais a lei, quer dizer, caiu em desuso. Aí, o que acontece? Quando o tempo passa, o que acontece com esse tipo de lei? A lei de Moisés era ruim? Não, foi dada por Deus e entregue ao povo. Mas só que virou o quê? Religião. Por quê? Porque esse povo que estava no controle da lei, dos mandamentos, que na época era Caifás, o que ele fazia? Ele roubava no templo, roubava o dinheiro, as ofertas, os sacrifícios que o povo levava para que os seus pecados fossem expiados, ou seja, eles ofereciam ofertas, que naquela época a lei de Moisés dizia que se você cometeu um determinado pecado, você oferecia uma oferta determinada, aquele pecado por você cometido. Então, na lei de Moisés, cada pecado tinha um tipo de oferta, um tipo de sacrifício para você oferecer no templo, né, para que seu pecado fosse perdoado. Então, o que acontecia? Diante dessas ofertas, desses sacrifícios feitos pelo povo que pertencia à religião dos fariseus, a religião mosaica, né, dos judeus, que eles seguiam Deus. Então, com o passar do tempo, esses administradores, no caso aqui era Caifás, ele roubava, roubava o dinheiro, roubava esses dinheiro, tudo que o povo oferecia, né, eles roubavam. E Jesus sabia disso. Jesus tinha esse entendimento. É igual hoje. Hoje, quem que não sabe que a maioria desses pastores, a maioria desses bispos, a maioria desse povo que está na frente do trabalho de Deus, da igreja, a maioria são ladrão, todos ladrão, rouba, igual naquela época, não mudou nada, tá entendendo? A única coisa que mudou foi que aumentou os ladrão, aumentou. Jesus mesmo disse, ó, quando eu vos partir, vão surgir no meio de vocês doutores, mestres, né? São lobo vestido de ovelha, são falsos pastores, falsos mestres que enganarão, quer dizer, usarão a palavra de Deus, que já está aí no nosso meio, que foi deixada para nos salvar, para nos guiar, para nos dar a direção, para nos orientar, né, para chegarmos ao céu. Mas o que? Jesus adverte isso. Nós vamos ler nesse livro aqui, no capítulo 10 de João, Jesus vai tratar disso, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores. Esses falsos pastores não dão a sua vida pelas ovelhas, jamais. Pelo contrário, eles tiram a lã das ovelhas, eles roubam, eles enganam, eles fazem promessa em cima da palavra de Deus, que Deus não prometeu isso para as pessoas. E as pessoas, por falta de conhecer a Bíblia, falta de conhecer a palavra de Deus, são enganados, entendeu? Por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, enfim, qualquer título que se dá a um ser humano, a uma pessoa que está na frente do trabalho de Deus e usam para os seus benefícios,
para roubar. Porque se você observar as igrejas que tem por aí hoje, quem está bem, a maioria é os líderes. Os líderes estão bem. As ovelhas, o povo que está lá na igreja, não, estão chorando, estão se lamentando, estão clamando dia e noite. Mas a vida muda dos dirigentes. Por quê? Porque eles roubam, eles aproveitam da lã das ovelhas. Então, Jesus Cristo sabia disso. Ele entendia muito bem disso, até porque ele andou para a igreja junto com o pai e a mãe até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele foi ungido por Deus, tornando-se o Cristo, ou seja, então ele nasceu de novo, que também importa que todos os adoradores de Deus, todos os seguidores de Jesus, todas as pessoas que creem na sua palavra, que querem fazer a vontade de Deus, precisam nascer de novo. Por quê? Até então, nós somos nascidos do nosso pai e da nossa mãe. Mas Deus não é carne, Deus é espírito. Então importa que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então também importa que essas pessoas que se resolvem andar com Deus precisam nascer de novo. Como Jesus explica, aquele que quiser entrar no céu, servir, me seguir, ser meu servo, tem que nascer da água e nascer do espírito. Lembra? A gente já leu sobre isso, a gente já explicou sobre isso. Nascer da água, você procura uma igreja ou alguém, né, que tem assim uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, né, um relacionamento com Deus, e essa pessoa te batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então você passa a ser filho de Deus naquele exato momento, através desse ritual. O seu nome é escrito no livro da vida. Então, você nasce de novo para Deus. E daí, você precisa também nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É o seu comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento, né? Você precisa agora ter um comportamento igual ao de Jesus. Ele é o caminho, ele é o espelho, ele é o modelo que todos devem se espelhar, que todos devem se modelar. Jesus Cristo é o modelo perfeito, porque ele é o nosso Salvador. Então, eu preciso nascer de novo para ver Deus. Quem é nascido da carne é carne e não vem para Deus. Os nascidos da carne não entendem as coisas de Deus, não querem as coisas de Deus, porque você é nascido da carne e a carne inclina para as coisas erradas. A carne só quer as coisas desse mundo. E a gente sabe que nesse mundo que a gente mora, só tem o mal. Aqui é lugar da maldade. Então, meu amigo, se você anda na carne, se você ainda é filho da carne, se você é filho do seu pai e da sua mãe, então o objetivo seu é inclinar para as coisas desse mundo, né? Para tudo que o mundo oferece, a carne inclina. Já o espírito não. O espírito sabe que tudo aqui é passageiro, nós estamos de passagem, o vento, o ar que nós respiramos, que é o nosso fôlego de vida, que é o nosso espírito, tá entendendo? Que é invisível, em contrapartida, temos o vento em nossa volta, quer dizer, no dia que nós respirar, ó, no dia que eu inspirar o fôlego e ele não voltar, ele não retornar, então meu fôlego se foi, o meu espírito saiu desse corpo. E aí é nesse exato momento que eu vou precisar desse Senhor Jesus Cristo, o qual nós estamos aqui falando dele, ministrando a sua palavra. Por quê? Porque vamos precisar dele para chegar do outro lado, porque ele é o Senhor Deus e ele é Espírito. Então, só os nascidos de Deus verão a Deus. Por quê? Porque você precisa aceitar a palavra de Jesus, a palavra de Deus no seu coração e querer andar por ele, andar por ela. E aí você, com os seus comportamentos, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de andar aqui nesse mundo, você vai dar testemunho
de Jesus Cristo, da palavra dele, dos ensinamentos dele, do caminho dele. E aí você verá a Deus. Entendeu? Então Jesus sabia muito bem, né, que as pessoas precisam entender e aprender. Embora as pessoas não querem saber de Deus, não querem entender Deus, não querem aceitar Jesus. Isso já existe desde o começo, desde da época que iniciou-se. Você vê que o ano tem 2021. Iniciou-se a nossa era no ano 1, com a chegada do Messias, que é o Senhor Jesus. Ele abriu a nossa era e agora, já próximo, ele vai fechar a nossa era, que é com a sua volta, que tudo indica, segundo o mapa, a Bíblia, a bússola, ele está voltando. Porque nós olhar em volta de nós, o que está acontecendo no mundo. Tudo como está escrito na sua palavra. Ele deixa para nos orientar. Então, meu amigo, se você tem fé, se você quer ver a Deus, você precisa aceitar o Senhor Jesus no seu coração, a sua palavra. Lembrando, nós temos que entender, como eu já expliquei, Jesus, ele quer você, ele quer morar no seu coração, ele quer habitar na sua mente, no seu corpo. O seu corpo é o templo da morada dele, porque ele é espírito. Então você precisa aceitar, como a palavra é espírito, a palavra que eu estou falando, ela é espírito. Basta você aceitar, entrar pelos ouvidos, descer para o coração e armazenar na mente. Só que você tem que fazer isso todo dia, querer, entendeu? Para que Jesus, o nosso Deus, possa nos ajudar, nos abençoar e te salvar no último dia, que é o último dia que a gente vai ficar aqui nessa terra, que é o dia que não digo nós vamos fechar os nossos olhos, esse fôlego de vida não vai voltar mais quando a gente inspirar, ele não volta, aí nós precisamos de Jesus. Então o objetivo de Jesus é isso, ensinar a nós sobre essas coisas, nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito é mudar o comportamento, é ter um coração puro, é ter um coração limpo, é ser limpos de mãos, sabe? Não brigar, não violentar, não matar ninguém, não fazer o mal a ninguém, não desejar o mal para o próximo. Isso é ser limpo de coração, puro de mão, limpo de coração. Ou seja, não me misturo com as coisas desse mundo. Pelo contrário, eu estou sobre as coisas desse mundo. Por quê? Porque a minha esperança é outra. A minha meta é outra. A minha meta é me salvar. Porque, como eu já disse, aqui no mundo, sim, é para viver. A gente tem que viver a vida da melhor forma possível. A gente tem que viver a vida. Mas a gente tem que ter em mente e saber que não vamos levar nada desse mundo. Agora, enquanto viver nesse mundo, a gente precisa viver por causa do corpo. O corpo necessita das coisas desse mundo, mas o espírito não. Ó, o espírito não precisa das coisas desse mundo. O corpo, sim. Então, por causa do corpo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa lutar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer muita coisa até atravessar essa travessia. Mas a partir do momento que você atravessou a travessia, você vai precisar de Jesus Cristo, de Deus, para que ele possa pegar na sua mão e levar para suas moradas, para a Nova Jerusalém, para o céu. Entendeu? Então não é difícil entender. Basta você querer. Eu vou deixar, então, aqui, né, mais esse café da manhã para que nós nos alimentemos, porque o verdadeiro pão é a palavra de Deus, que não perece, mas alimenta o espírito, deixa o espírito forte, deixa a pessoa forte, viva, alegre, sabe? Com condições de seguir adiante. A palavra de Deus nos capacita, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos ajuda. Quem quiser, os seus filhos, quando come, quando se alimenta, então essa pessoa é vivificada, ela é renovada, ela é abençoada, ela é acolhida pelo seu pai e a sua mãe, que é a palavra, e o pai, que é Deus.
Então, vou deixar esses vídeos lá no canal. Peço que vocês compartilhem os vídeos para que esses vídeos também cheguem até outras pessoas e Deus, o Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, possa tocar e dar entendimento e converter essas pessoas, tirando elas desse mundo, do engano desse mundo, das coisas desse mundo, que, né, a gente sabe que aqui nesse mundo tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é difícil, mas Jesus Cristo é a salvação do mundo, para as pessoas que querem, tá bom? Então, por favor, compartilhe esses vídeos para que Deus possa abençoar e salvar o maior número de filhos possíveis. Esse é o meu trabalho e esse é o meu objetivo e faço isso de graça. Não tem aqui que cobrar nada, que ninguém cobra nada. As coisas de Deus é de graça, né? Tem que ser dado de graça. Se eu recebi de graça, Jesus não cobrou um centavo para morrer. E ele pagou, hein? A maior dívida foi os nossos pecados. Já está pago. Jesus pagou. E não cobrou nada. Não cobrou R$1. Você não vê Jesus andando aqui, ó, nos lugares, fazendo os milagres, fazendo a cura, anunciando a vida eterna, a salvação e cobrando. Não, você não vai ver. Você nunca vai ver isso, tá bom? Então é de graça. Então aprende rápido, sai fora desses safados, desses malandros, desses falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, seja lá quem for, tudo ladrão, tudo seguidor de Caifás, tudo malandro, receberão. No último dia, eles vão dizer, Senhor, mas nós pregamos a tua palavra, mas nós salvamos muitas almas, nós expulsamos demônios, nós, em teu nome, Senhor Jesus, pela fé, nós curamos as pessoas, nós libertamos as pessoas oprimidas, sofridas, sobrecarregadas. Jesus vai dizer, apartai de mim, vos maldito, nem vos conheço, porque vós já recebeis. Sim, fizeste tudo isso que vós falais, fizeste, mas já recebeu, ó, recebeu, você já recebeu o seu pagamento, o seu galardão já foi dado a você, porque você cobrou, sim, era para ter feito tudo isso, pelo poder, pela fé, no nome de Jesus, sim, realmente, como está escrito na palavra de Deus, é possível, e faz, porque Deus é poder, Deus é Deus, o Senhor Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Agora, o que acontece é que as pessoas, elas já receberam, elas preferiu vender, comercializar a palavra de Deus e então Jesus vai dizer, afastai de mim, vós malditos, nem vos conheço, vai para o lugar que está preparado para vós, desde o fundamento do mundo, desde a criação do mundo, que é o lago de fogo, onde vai ser jogado o diabo, o falso profeta e todos os seus seguidores, todos os homens, todas as mulheres que não se arrepender dos seus pecados, que não aceitar Jesus Cristo, que não nascer de novo, serão jogados no lago de fogo. Não é eu que falo, é essa palavra aqui que eu estou lendo. Então eu tenho que explicar. Para não ir para lá, o que tem que acontecer? Você tem que aceitar o sacrifício da cruz. Você tem que aceitar o Senhor Jesus. Você tem que nascer da água e nascer do Espírito. Novamente, nascer da água, você se batiza, né? Nascer do Espírito, você muda o seu comportamento no dia a dia. Você vai mudando o seu comportamento, vai melhorando no dia a dia. Cada dia que passa, você vai se esforçando para ser cada dia melhor. Isso é nascer do Espírito. Isso é ir para Deus. Você está indo para Deus. Entendeu? Não é difícil. Não é difícil. Basta você querer. Basta você entender. Se você entendeu, você segue adiante. Porque esse é o objetivo de estar aqui. É escolher entre o bem e o mal. Você tem que escolher entre o bem e o mal. Você vai seguir o mal ou você vai seguir o bem. Pronto!
Só isso. Você tem que escolher. E a gente faz essa escolha querendo ou não. Se você não praticar o bem, você vai praticar o mal. Se você não praticar o mal, você vai praticar o bem. Não tem meio termo. Não tem pra onde correr. Ou você pratica o bem, ou você pratica o mal. Não tem como você ficar neutro, ficar parado. Não. Todo dia, ou eu ou você pratica o bem, ou você pratica o mal. Pronto. Não tem quanto correr. E aí, meu amigo, se você escolheu o mal, então você já sabe o resultado. Se você escolheu o bem, você também já sabe o resultado. Então, cabe a nós escolher. Se você escolhe Jesus Cristo, que é o início da nossa era, ou você escolhe o mundão, que é o diabo, que é o engano, que é a mentira, que é a falsidade, tudo que não presta, que está por aí. Tá bom? Acabei me estendendo a mais. Deus abençoe, tenha um bom dia e que Deus nos abençoe hoje e que o dia hoje seja de vitória para todos. Lembrando, para você colher, você tem que plantar, certo? Se você quiser ser abençoado, você tem que plantar. Caso você não planta, não espere que vai colher. Aqui na dimensão, todos têm que plantar. Jesus até diz: se você plantar figo, vai colher figo. Se você plantar espinho, vai colher espinho. Não tem para onde correr. Pode orar, pode rezar, pode fazer o que for, prece, voto, pode fazer o que for. Se você não plantar, esquece, não vai colher. É assim que funciona aqui. Mas deve plantar no mundo espiritual, lembra? Buscar o reino dos céus primeiro. Se preocupais com a salvação. Se preocupais com... Porque eu estou vivo hoje, sério. Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou vivo. Mas, daqui uma hora, quem garante que eu estou vivo? Quem garante que eu vou estar vivo daqui uma hora? Ninguém garante. Então eu tenho que me preocupar com o reino de Deus. Eu tenho que me preocupar se eu estou no reino de Deus. Porque se eu morrer agora, meu amigo, é alegria. Se eu estiver no reino de Deus, é um alívio. Não vou precisar mais ter que levantar de manhã, ficar correndo atrás de dinheiro para encher barriga. Ó que alívio! Ó que alegria! Não vou precisar mais ter preocupação. Se eu estiver no reino de Deus, não preciso mais ter preocupação. Agora, se eu estiver no reino do diabo, atrás das coisas desse mundo, e esquecendo de Deus, como diz a Escritura, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu entender que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho que servir a Deus, que eu tenho que seguir o bem, eu tenho que fazer o bem, fazer as coisas certas, então, meu amigo, não preciso ter preocupação nenhuma. A Bíblia diz como Deus cuida dos passarinhos, como Deus cuida das árvores, ele também cuida dos seus filhos. Lembra? Dos seus filhos. Para ser filho, precisa nascer de novo. Porque tem o filho da carne, filho do sangue, filho do homem e os filhos de Deus. Os filhos de Deus é aqueles que nascem da água e nascem do Espírito. Nascer do Espírito é a mudança de comportamento. Você passa a ter um comportamento bom, um comportamento do bem, um comportamento correto. E aí você nasce de Deus. Bom, até amanhã e que Deus nos abençoe. Um bom dia.